Olá pessoal, tudo bem? Essa semana algumas pessoas me perguntaram a respeito de uma nova tendência da internet de dizer que o sangue ácido é o que atrai as doenças. Bom, vamos por parte. Muitas pessoas falam o seguinte: o Prêmio Nobel de 1940 foi defendido dizendo que o ambiente ácido é propício para o aparecimento de doenças, enquanto o ambiente básico, ou seja, alcalino, a doença não aparece. Primeira coisa a ser derrubada. Em 1940 não houve ganhador do Nobel, porque por conta da Segunda Guerra Mundial houve essa interrupção da premiação até 45. No caso, o prêmio voltou em 46, se não me engano. Mas a questão não houve prêmio Nobel em 1940. E, na verdade, quem chegou a falar sobre isso foi Otto Heinrich Warburg, que ganhou o prêmio Nobel em 1931. Que ele dizia que o câncer, o ambiente propício para o câncer era aquele com acidez e, obviamente, com redução do oxigênio. O sangue ácido realmente atrai a doença? Isso é um outro mito. Não é que o sangue ácido atrai a doença. A doença deixa o sangue ácido. Existem, obviamente, algumas doenças que acidificam o sangue realmente, ou situações que vão acidificar, mas no geral, o que acontece a doença é que vai levar a um sangue ácido. Como assim? Vamos por parte. O que é acidez, o que é alcalinidade? Então, vejam bem. O pH vai de 1 a 14. 7 é o chamado neutro. Então, abaixo de 7, 6,9 já é ácido. 7,1 já é alcalino ou básico. E isso quer dizer, então, que se eu jogar alguma coisa num ambiente de 6,9 de pH vai dissolver? Vejam bem, a acidez do limão é em torno de 3, 4. A acidez de certos sucos gástricos vão até 2, ou seja, vejam que a nível molecular, 1 ponto de pH é muita coisa. E qual é o pH do sangue? O sangue tem um pH de 7,4, variando para 7,35, 7,45, isso numa média mundial, não é a verdade absoluta, cada um tem seu pH específico. Mas a questão principal o que é que vai tornar o ambiente ácido ou o sangue ácido? Lembrando que nós, quando nos estressamos, liberamos um hormônio chamado cortisol. Quando nós nos alimentamos de forma errada, nós às vezes induzimos nosso fígado a produzir colesterol. O tipo de gordura que o nosso corpo tem é o triacilglicerol. E a nível de química, se existe a finalização com ol, é um álcool. E a nível molecular, álcool e ácido são da mesma, digamos, família. O que se defende hoje em dia na internet se você beber água, a água, aí geralmente mostram o pH da água, é de 5 ponto alguma coisa, 4 ponto alguma coisa, depende muito da fonte. Por que a água tem esse nome de água mineral? Porque tem minérios. E muitos desses minérios vão deixar a água mais ácida. A água é ácida? É fato. Mas se fosse assim, os animais que vivem na natureza vão beber água dos rios, que de certa forma elas são ácidas, na fonte principalmente. Então os animais vão morrer, deveriam morrer de câncer. Também não é bem assim. Você bebe água e existe um processo chamado tamponamento, que acontece lá, logo após na primeira porção, segunda do intestino, que vai fazer o efeito tamponante, ou seja, vai equilibrar, porque lá no intestino é preciso que fique alcalino para que haja a absorção. Então tudo isso é mentira? Não é que seja mentira, está sendo interpretado de forma errada. Então vamos lá. Na hora que você tem a glicemia do sangue alta, você tem diabetes. Na hora que você tem muita gordura no corpo, principalmente a gordura chamada maléfica, que de maléfica não tem nada, isso é uma outra questão, mas é o excesso dela que faz mal. É uma gordura boa e boa. Não existe colesterol bom e ruim. Todo colesterol é bom.
A diferença é que o excesso de um vai levar a doenças. Porque justamente o colesterol, o triacilglicerol, como eu falei, são de natureza ácida. E aí o excesso dele no corpo é o que vai levar às doenças. Então a pessoa que tem obesidade é levado a uma diabetes, porque isso aí vai comprometer muito a função do pâncreas na produção de insulina. A pessoa que ingere muito que não presta, a pessoa que fuma, a pessoa que bebe muito álcool, que a concentração alcoólica realmente é muito maior. Então, na hora que você tem um ambiente ácido, não é porque o seu sangue está ácido vai trazer doenças. Você está realmente sobrecarregando o seu organismo de forma ácida, levando a obesidade, que vai aumentar realmente a acidez. O estresse vai aumentar o nível de cortisol, que vai levar também o nível de colesterol, porque nós temos os ácidos graxos, a noite mal dormida, então é isso que vai acidificar o corpo. E isso também vai comprometer até na função celular. Na divisão celular, você vai ter uma divisão desajustada, que isso vai levar a um câncer, pode levar a um câncer, melhor dizendo, ou ainda tem a questão do funcionamento, ou digamos, a divisão celular de forma organizada, que tem a ver com os telômeros. Para não me estender muito, fica-se entendido o seguinte: não é que o sangue ácido, porque estou bebendo água, que vai me levar à doença. Vou beber bastante água agora, água mineral, vou desenvolver doenças. Não. Isso aí é alguém, provavelmente querendo ganhar dinheiro vendendo filtro de alcalinização de água, que está propagando isso. Ah, então eu não preciso, faz mal tomar água alcalina? Não. Perdão, água alcalinizada não faz mal. Mas um filtro hoje em dia para alcalinizar uma água, o mais barato que eu vi estava na casa de quase R$1.000, a preço de hoje, 2018. Então, o que é que pode ser feito? Preste atenção no seguinte: quando você olha a garrafa de água mineral, na fonte, o pH na fonte, a 25 graus de temperatura é tanto. Isso não quer dizer que esse pH se mantém assim, porque esse pH vai diferenciar de acordo com a temperatura. E queira ou não queira, quando sai da fonte, depois que ela sai da fonte, ou seja, depois do olho d'água ou da nascente, ela vai ter o pH alterado, mas não é isso que vai levar você a ter um desenvolvimento de doença. Se fosse assim, nós não poderíamos chupar um limão, não poderíamos comer abacaxi, não poderíamos comer maçã. Então vejam, gente, a internet e pessoas estão querendo ganhar dinheiro a todo custo. Se fosse assim, parem e pensem. Beber água mineral leva a doenças. Então os animais que vivem na natureza teriam desenvolvimento de doenças constantemente, principalmente o câncer. Então procure uma pessoa séria quando for antes de propagar esse tipo de histórias, ou procure ler. Onde eu vou ler? Esse é o grande problema. A internet está cheia de certezas que nem a própria pessoa que escreveu tem certeza do que escreveu. Mas bem, eu espero ter mais ou menos ajudado vocês a desvendar esse mistério. Beber água mineral vai me deixar doente? Não. Mesmo que você beba muita água. É mais fácil você morrer pelo excesso do consumo de água do que pela acidez da água. Perfeito? Até a próxima.